Quando o Pelé da Jamaica jogou no Náutico, Isso família? aqui são imagens do funeral Isso aqui do é Bob por onde, Marley, Andrei? em maio de 1981. Foi um evento que parou a Jamaica e uniu Parou. todo mundo, por mais inconciliáveis que pudessem parecer as diferenças. Apesar de cheia de elementos da fé Rastafari, a cerimônia foi conduzida por um Olha os arcebispo da Rastafari Igreja aí. Ortodoxa da Etiópia, que tinha voado. Calma aí. Isso aqui são imagens do Do funeral nada, do o vídeo Bob começa Marley, assim em já? maio de 1981. Foi um evento que parou a Jamaica e uniu Tá. todo mundo, por mais inconciliáveis que pudessem parecer as diferenças. Apesar de cheia de elementos da fé Rastafari, a cerimônia foi conduzida por um arcebispo da Igreja Ortodoxa da Etiópia, que tinha voado para a Jamaica especialmente para isso. Tá. Houve uma pequena confusão na cerimônia quando Alan Skill Cole, um antigo jogador de futebol da Jamaica e empresário de Marley, que também é um membro das 12 tribos de Israel, se recusou a recitar a escritura que tinha sido planejada pela Igreja Ortodoxa da Etiópia. O arcebispo e seus padres e diáconos ficaram obviamente bravos, mas permitiram ao Mr. Cole que continuasse a ler sua própria seleção. 12 tribos de Israel era o nome da organização Rastafari da qual faziam parte tanto o Marley quanto o seu empresário, o Alan Cole, esse cara que bateu o pé e leu a mensagem que queria contra protestos do arcebispo. O Cole tinha moral pra fazer isso. Ele era uma grande celebridade local. Tinha acompanhado Bob Marley a vida quase toda e dividido o crédito de algumas músicas com ele. E não tinha sido a primeira vez que ele tinha batido o pé em defesa das suas crenças. Isso aqui é uma página do Diário de Pernambuco de 1973. Alan Cole nos aflitos. Avelino fica assustado. Quando Alan Cole apareceu ontem nos aflitos, o técnico João Avelino ficou muito assustado. Não esperava a chegada de nenhum jogador, e muito menos de um tipo exótico como é o jamaicano. Uma questão de religião. Alan Cole ficou sabendo, através dos companheiros, que o novo técnico não gosta de jogador com barba e cabelos compridos. Tampouco se preocupou. Os meus ninguém me obriga a cortá-los. É um costume da minha religião muçulmana, e que não posso deixar de obedecê-la. Provavelmente o jornal não entendeu muito bem a resposta, porque o Cole nunca foi muçulmano. Isso eu nunca faria, nem mesmo que tivesse que deixar o futebol. Se for dispensado, não faz mal. Muçulmano fumando maconha? E volto para Jamaica, onde mulher e filhos me esperam. Esses fatos desconectados contam dois momentos diferentes da vida de um cara que marcou tanto a Jamaica quanto o futebol pernambucano, a ponto de virar Muçulmano bandeira pode da fumar torcida do maconha? Náutico. Fica aí o questionamento. Deixa eu pesquisar aqui. Muçulmano pode fumar maconha? O consumo de cannabis é aceito, mas seus derivados, se forem nocivos ou confundirem a mente, são haram. O que é haram? No islamismo, haram significa proibido ou ilícito e refere-se a ações, comportamentos, alimentos e objetos que são proibidos por Alá, conforme os ensinamentos do Alcorão e do profeta Muhammad Sunnah. O consumo de cannabis é aceito, mas seus derivados, se forem nocivos ou confundirem a mente... então não pode. Então não pode, porque a maconha dá uma confusão na mente, né? Tu fica meio tibirão down. Mesmo tendo jogado pouco por lá. Na semana passada, o primeiro-ministro da Jamaica, o Andrew Holness, lamentou a morte de uma lenda do país, Alan Skill Cole, um homem cujo brilhantismo no campo de futebol fez dele um dos maiores jogadores de sua geração, um jogador que carregou o orgulho e a paixão da Jamaica toda vez que entrou em campo. O Náutico também lamentou o falecimento do ex-jogador Alan Aloysius Cole Jr., conhecido como Alan Cole, ou Skill. Natural da Jamaica, Cole defendeu o Náutico entre 1971 Salve o e triste fim do Brasil. Bom após dia, se meu destacar em querido. uma excursão alvirrubra pela América Central. A partida do Cole é o momento oportuno de mergulhar nessa história, que só por esses elementos já deu pra perceber que é uma das mais curiosas da história do futebol brasileiro. Sim, Quando curiosa. o Pelé da Jamaica veio jogar no Náutico. Não, ele invocou o Pelé da Jamaica aqui, né? Vamos ver Tem se uma ele é palavra realmente que pode denominado definir Pelé da bem o Alan Jamaica. Cole. É estilo. E estilo também é a palavra que define os estilos dos biscoitos. Essas imagens você já tenha visto. Bob Marley passou a tarde na mais carioca das peladas, no campo de futebol de Chico Buarque, na Barra. Do seu time, Que alguns nomes beleza, hein? conhecidos, como o próprio Chico Buarque, o compositor Toquinho e o jogador Paulo César, que Bob Marley conhece de nome. A partida durou 20 minutos, venceu o time de Bob Marley. Gols de Chico Buarque e do próprio Bob. Essas fotos Absurdo. foram tiradas nesse mesmo dia. Absurdo. Vira e mexe, elas aparecem por aí, pra ilustrar tanto essa passagem do Bob pelo Rio, quanto o amor dele por futebol. Are you happy to be here? Yes, Chuchu. Very happy. Especially, they play so much soccer here, And he's great love of soccer. Bob Marley Ó o homem simplesmente correndo. Soccer here, And he's great love of soccer. They play so much soccer here,
and he's great love. Família, o Bob Marley correu em frente à minha casa, beleza? Beleza? Isso aqui é a Praia do Leme. Pra quem não conhece de Rio de Janeiro, isso aqui é a Praia do Leme. Né? Meu prédio tá por aqui. Não consigo identificar, mas ele tá por aqui. Então eu já posso dizer que Bob Marley pisou no mesmo chão que eu pisei, pô. Porque aqui eu passo direto. Bob Marley, simples e descontraído, disse em tudo, conversas com jornalistas que da música brasileira conhece apenas Gilberto Gil, que gravou a versão do seu sucesso No Woman No Cry. Estava, porém, muito contente por conhecer Paulo César, a quem já vira jogar pela televisão europeia e do qual tinha ótimas referências através do jogador inglês Alan Cole. Paulo César era o Paulo César Caju, que por acaso jogou essa pelada histórica. Mas tem 2 erros nessa reportagem do jornal Globo. Um de digitação, Cole, que na verdade era Cole, com L, e um de informação. Absurdo. Ele não era inglês, era jamaicano, um dos grandes amigos do Bob e uma estrela do futebol do país. Absurdo. Tinha um bom motivo para esse cara conhecer tão bem o futebol do Paulo César, a ponto de comentar com o Bob Marley sobre ele. Em 1972, eles quase tinham se enfrentado. O Caju estava no time do Flamengo, que foi a Recife enfrentar o Náutico pelo Campeonato Brasileiro. E o Cole estava no banco do Náutico, mas não entrou no jogo. A maior estrela do futebol da Jamaica tinha chegado ao Timbu em 1971. Ele era a atração dos jornais de Pernambuco, que estavam encantados com a novidade de ter um jamaicano jogando por lá. A gente já chega na passagem dele por Recife, porque bem antes de jogar no Náutico, o Brasil já tinha cruzado o caminho do Cole algumas vezes. Em 1962, a Jamaica proclamou a sua independência do Reino Unido. Era o fim de uma transição que vinha desde os anos 50. No mesmo ano, a federação decidiu apostar no técnico brasileiro para desenvolver o seu futebol. O baiano Jorge Augusto Magalhães. Às vezes a gente acha, né, mano, que tem muito tempo que as coisas aconteceram, viado. Só que, mano, o Brasil viveu uma ditadura em 64, pô. Gente, 64 é logo ali, mano. Tipo assim, o meu pai já era nascido em 64. Provavelmente o pai de vocês, ou de algum de vocês, também já era nascido, tava quase nascendo. No que diz respeito à história, esses 60 e poucos anos que se passaram até hoje, né? De 64 pra cá são 61 anos. É muito pouco tempo, mano. Assim, e a gente cobra uma evolução absurda, né? Da sociedade, a gente cobra uma evolução absurda do país como um todo, sendo que nosso país é uma criança, tá ligado? A nossa independência foi em mil e quanto? 1500? Ou 1500 foi o descobrimento do Brasil. Ano da independência do Brasil. 1822. Tipo assim, nosso país ele é independente há 223 anos apenas. Tá ligado? Então, tipo assim, moleque, é muito pouco tempo, mano. Por isso que Europa, China, Japão, esses países são muito mais avançados do que o nosso. Até o próprio Estados Unidos, mano. Eles são independentes há muito mais tempo do que o nosso país, mano. Há muito mais tempo, né, mano? Então, tipo assim, não dá pra tu ficar comparando o nosso país com o deles, porque, tipo assim, é uma comparação até injusta com a gente, mano. Talvez, quem sabe, né, no momento em que o nosso país se torne um país mais velho, vamos dizer assim, as coisas mudem, né, mano? Mas no momento a gente tá engatinhando ainda, mano. Só um disclaimer, né? E eu gosto de trazer essa lembrança pra gente, né? E a ditadura acabou em 85, ou seja, minha irmã nasceu em 82, pô. Tá ligado? A minha irmã mais velha nasce em 82 e a do meio nasce em 89. Minha irmã nasceu na ditadura, pô. Pena, de 43 anos, chegou na ilha para treinar a seleção nacional. A chegada do Pena foi a primeira vez que os jogadores de futebol começaram a se alimentar melhor e a treinar como jogadores de futebol devem treinar. O Pena foi um despertar ao nosso futebol, disse o Alan Cole ao Jamaica Gleaner em 2020. Recém-independente, a Jamaica começou a querer testar sua força contra adversários de fora da região e teve a oportunidade perfeita para isso em 1966, quando o La América, da primeira divisão do futebol brasileiro, fez uma excursão pelo Caribe e passou por lá. O La América era o América do Rio de Janeiro, que estava sendo chamado pela imprensa local de Red Devils. Foram 2 jogos do América em solo jamaicano,
No primeiro, venceu por 2-1. O segundo foi mais interessante. Era pra ser um jogo amigável, mas acabou em porrada. O Miguel do América fez uma falta feia no Pierce da Jamaica. Ele esticou a mão e tocou a bochecha do adversário em um gesto amigável de desculpas, que foi mal interpretado por Pierce, que empurrou Miguel, que deu um tapa em Pierce em retaliação. O capitão da Jamaica, Henry Lardy, de quem se esperava um melhor exemplo, se juntou à briga e foi perseguido por 3 torcedores do Brasil que invadiram o campo. Os caras reservas da Jamaica pegou uma pedra e se juntou ao tumulto, que só acabou com a intervenção da polícia. Moleque, Esses olha jogos teriam isso, sumido mano. com o tempo se não fossem os primeiros Que registros do loucura, jogador mano. mais jovem a entrar em campo na história da seleção Alan jamaicana. Cole. Aos 15 anos de idade, Alan Cole já era uma espécie de sensação no futebol local. Ele jogava por um time chamado Ver Technical e aparecia nos jornais com feitos tipo marcar 6 gols na vitória por 16-0 do seu time e mais 6 gols em outra por 11-0. Convocado pelo Jorge Pena, ele entrou em campo nos 2 jogos contra o América e mostrou um jogo de bola brilhante. Foi uma ascensão meteórica que transformou ele rapidamente no principal Como é que ele jogador acha da ilha. esses Aos 16 jornais, anos, velho? O bebê do time jamaicano já fazia chover no futebol local e entrou no radar dos Estados Unidos, até que viajou para lá e assinou seu primeiro contrato profissional com o Atlanta Chiefs, o jovem Ray Cole. Quando você pergunta a Alan quem é o seu herói pessoal, ele olha no fundo dos seus olhos e diz Pelé. Quando você pergunta que tipo de atleta ele gostaria de ser e ele diz Pelé, é difícil não admirar o Monte Everest que ele decidiu escalar. Em 1968, Absurdo. a cidade de Atlanta, na Geórgia, se preparava para receber uma visita real. This is a momentous occasion for all of us to have a team of the standing of Santos come into a city like this and then play the Chiefs. This is quite something. O Santos venceu o jogo por 6-2 e o Cole, que a gente consegue ver aqui nessas imagens de bastidores do jogo preservadas pelo Atlanta History Center, não entrou em campo. A oportunidade de jogar contra o Rei ia vir em 71. E ele fez bonito. Como era hábito do Santos, eles continuavam rodando o planeta e chegaram a Kingston, na Jamaica, para disputar um torneio bem aleatório. Selvagens boas-vindas para o ídolo brasileiro quando o Santos chegou. O Pelé recebeu a chave da cidade da mão do prefeito e a cara dele estava em todos os lugares. Foda. Em Kingston, Isso é Pelé, o Santos ia mano. disputar um Não torneio tem que tinha jeito. como outros participantes o Chelsea e um combinado formado pelo Gente, o Pelé era esse cara mundialmente conhecido na era que não existia internet, numa era que televisão era um bagulho muito escasso, um bagulho que tava começando a engatinhar. Assim, isso é pra vocês terem noção, mano, do tamanho que teve Pelé para o futebol, mano. Se o Pelé vive numa época que tem Instagram, redes sociais, internet, a informação sendo difundida da maneira que é, eu acho que nós teríamos a real dimensão de grandeza desse cara no futebol, tá ligado? É um bagulho surreal, pô. É um bagulho surreal, mano. E ele só não tem todo esse reconhecimento, né, mano? A galera fala que o Messi jogou mais, etc, etc. Porque ele não é europeu. E provavelmente também porque ele não é branco. Cavaliers da Jamaica, com alguns dos maiores jogadores de futebol do país, trazidos especialmente para esse evento. 32 mil espectadores compareceram ao Estádio Nacional de Kingston para ver Pelé e Alan Cole, o melhor jogador da seleção, e que obrigou o goleiro Serras a realizar grandes defesas. Aos 21 do primeiro tempo, o Edu driblou 3 jogadores e abriu o placar de pé direito. Uma jogada tão bonita que deixou empolgados os torcedores, que invadiram o campo para abraçar ele. A Jamaica empatou o jogo quando Cole chutou uma bola e Oberdan defendeu com a mão. O próprio Cole bateu o pênalti e deu números finais ao empate histórico da seleção da Jamaica contra o Santos de Pelé. Mas o Santos não foi o único clube brasileiro a jogar na Jamaica em 1971. A história do Cole com o Náutico estava prestes a começar. Em novembro, o Náutico decidiu pegar a trilha do Santos e fazer uma excursão pelo Suriname e países da América Central. Foram 8 jogos, Grandes 3 contra países, a seleção né? de Trinidad e Tobago, 1 contra a seleção de Panamaribo, a capital do Suriname, 2 contra a Jamaica e 2 contra o Haiti. O técnico Nelson Lucena celebrou a viagem. Disse que o time do Haiti era o mais forte deles e comparou ao Santa Cruz. Contou que em Panamaribo, a delegação teve o ônibus apedrejado por torcedores que não aceitaram a derrota do time local. Mas os jogos mais marcantes dessa excursão foram os disputados na Jamaica. E se você achou que ia ter mais confusão com torcida, você acertou. Cole expulso, e aí garrafas começaram a voar. Um protesto intempestivo por espectadores depois que o ídolo local Alan Cole foi expulso de campo junto com o capitão do Náutico, o Birajara, quase estragaram o jogo de ontem Grande no o Estádio Nacional Birajara. entre um time da Federação de Kingston e St. Andrew e o Náutico.
O incidente aconteceu quando Cole se envolveu em uma troca de socos com o Birajara e outros membros do time brasileiro. O Cole tinha sido vítima de uma falta que passou batida pelo árbitro. Depois das expulsões, garrafas começaram a voar na pista de atletismo, miradas principalmente no destacamento da polícia. Para resolver a situação, ficou decidido chamar de volta o Cole e o Birajara, e o jogo continua sem mais incidentes. O jogo seguinte a esse foi contra o Haiti. Vem cá, vocês dois. É o seguinte. Olha um pro outro. Pede desculpa. Dá um abraço, aperta a mão. Pronto. Agora você pode ir pra lá e jogar com o seu time. E você pode ir pra lá e jogar com o seu time. É que absurdo, eu só consigo imaginar isso. Tá ligado? Então, William, eu acho que muita gente não gosta da figura Pelé, do ser humano Pelé. Eu entendo. Agora, o atleta Pelé é indiscutível. Vale dizer também que o Pelé, em vida, sofria dos mesmos maus que 98% dos atletas de esporte sofrem, né? Que é ter o ego inflado, que é achar que é polícia, ter duas famílias, que é, tá ligado? No caso dele, não assumir um filho. Assim, cara, todo atleta, volto a dizer, pelo menos 90 e tantos por cento dos atletas tem um histórico desse, tá ligado? É foda, né? Se você não souber separar o profissional do pessoal, nos sobrariam muitos... quer dizer, nos sobrariam poucos ídolos, tá ligado? Enquanto esperava, a delegação do Náutico recebeu um reforço surpresa. Cole vai embora hoje para se juntar ao Náutico. O as do futebol da Jamaica, Alan Cole, deixa a ilha hoje e vai para o Haiti para se juntar ao Náutico da primeira divisão do Brasil como jogador convidado. Apesar de ter sido expulso no segundo jogo, o Cole tinha impressionado o Náutico, que estava buscando alguma novidade para sacudir o elenco. Calma aí. Pelé namorou a Xuxa quando ela tinha menos de 16 anos de idade, já sendo Pelé. Papo reto? Pra mim, ele namorou a Xuxa no momento em que ela era adulta, né? Caralho, mané. Moleque, eu não tinha essa informação assim, não, mano. Mas também vale lembrar, ela tinha 17, menor de idade. Também vale lembrar que nessa época, né, mano, era uma outra época. Isso aí era mais normal do que andar pra frente. Tá? A gente já viu aqui diversos episódios, né, do Canal 90, quando ele tá trazendo pra gente os melhores momentos daqueles programas que o Silvio Santos fazia, né? Que era quase um Vai Dar Namoro. E lá a gente via esse tipo de coisa acontecendo com naturalidade, né? Na bancada do Silvio Santos, né? Dentre as mulheres que escolhiam seus pretendentes, diversas vezes tinha menor de idade lá e o pretendente era um camarada de 30 e tantos anos, né? Então, tipo assim, isso era doideira, mano. E era muito explícito, né? Se a menina tinha interesse no cara, ela falava. Se o cara tinha interesse nela, ela falava. E bola pra frente, tá ligado? Náutico voltou da Jamaica e trouxe um Pelé de lá. Cabeceia bem, chuta firme e com as duas. Convidei-o pra vir jogar no Náutico após a partida da confusão. E ele topou. Só não pôde enfrentar o Haiti porque a Federação Jamaicana proibiu e mandou um comunicado à FIFA. Tem 1,80 m e já tá entrosado com a turma. Eu tenho até uma história engraçada, né? Com algo bem parecido com isso. Na minha época de colégio, na minha época de ensino fundamental, eu era apaixonado numa menina. Apaixonada. Aí ela dizia gostar de mim também. Aí ficava naquela, né? Sabe, duas crianças na quarta série se conhecendo. Aí eu, no auge da minha molecagem, ficava puxando o cabelo dela pra chamar atenção. Ficava tentando zoar ela. Sabe? Aquela, tipo criança apaixonada, tá ligado? Os anos foram se passando. Chegamos ali na sexta série. Acho que era sexta ou sétima série. Que hoje é o 7º ano, né? A gente tava aí, tipo assim,
já tava começando naquela de querer dar um beijinho na boca, pá, não sei o que lá. Aí, pum, comecei a ficar com ela. A gente começou a ficar. Ficava dando beijinho atrás do colégio, pum, os dois dando beijinho. Aí todo mundo sabe. Começou a coceirinha. Aí todo mundo ficava sabendo. Aí na minha época, né, existia o tal do caderno de perguntas. Não sei se muitos de vocês viveram isso, mas eu tenho certeza que alguns viveram isso, né? O tal do caderno de perguntas. Que era um caderno feito por um dos alunos da sala, com diversas perguntas, geralmente eram tipo 100 perguntas, e o caderno ia passando de um a um na sala, tá ligado? E alguns desses cadernos eram até... como é que eu posso dizer? Não eram exclusivos de uma turma, né? Era tipo assim, do ginásio inteiro. Então, tipo assim, eram, sei lá, 150 pessoas respondendo o caderno do tipo, de quem você gosta, quem você daria um beijo, quem você acha mais cheiroso, quem você acha mais cheirosa, quem você não suporta. Aí tu ia lá, na página 1, tu dizia, Derek é o número 2. Aí em todas as respostas eu botava número 2, tracinho e dava minha resposta. Aí através desses cadernos de pergunta a gente começou a... Eu botava o nome dela, ela botava meu nome e ficava nessa porra. A gente começou a se pegar, pereré pão doce, pá, ficou maneiro. Meu parceiro, começou a época de matinê. Tinha um DJ que tocava nessas matinês e já era maior de idade, devia ter ali no auge dos seus 23 anos, talvez. Tinha moto, não sei o que lá. Não o DJ Cereja, eu conheci o DJ Cereja ano passado, né? Irmão, o maluco começou a dar ideia na mina. Ele não começou a pegar a garota, ela ficou apaixonada por ele. Ele começou a namorar com ela, pô. E tipo assim, eu estava na 6ª série, o equivalente ao 7º ano de hoje. Quantos anos tem uma criança que tá no 7º ano? 12? 13? 13? Ela devia ter 14 anos. Ela devia ter 14 anos. Que eu lembro que ela era um ano mais velha. Eu acho que ela entrou tarde no colégio. Era um bagulho assim. Eu lembro que ela era um ano mais velha. Irmão, o marmanjo começou a namorar com ela, pô. Namorar. Os pais dela sabiam. Ele ia buscar ela no colégio todo dia de moto. O maluco roubou minha namoradinha. Como é que tem noção que esse filho da puta tirou a namoradinha de uma criança de 13 anos? Um maluco marmanjo de 23 anos. E eu não tinha armas pra brigar com ele, pô. Tá ligado? Eu não tinha armas pra brigar com ele, pô. Eu jogava Tibia. O meu objetivo era pegar level 100 no Tibia. Tá ligado? Eu jogava The King of Fighter. O dinheiro que meu pai me dava era 10 reais por semana pra eu jogar flipper. Tá ligado? Tipo assim, moleque. Loucura, pô. Loucura, pô. Na época, isso era, entre aspas, entre muitas aspas, normal, porque ninguém reclamava, ninguém falava nada. Tá ligado? Era mais uma segunda-feira, ele no colégio, indo buscar ela de moto, levando ela em casa. Reunião, os pais delas iam. Os pais dela iam. Os pais delas conheciam ele. Era mais um dia normal, filho. Era mais um dia normal, tá ligado? Um atrás do outro ali, tranquilamente. Tá ligado? Não, agora se me chamasse X1 no Tibia, esquece.
esquece. Entupi ele de SD, filho. Pra chegar aqui, teve que cortar metade da sua vasta cabeleira. Se fizer contrato com o Náutico, ele aproveita as férias pra ir pra Jamaica, providenciar a transferência da família. Absurdo, Náutico mano. não é cafona, Absurdo. é um clube pra frente. O Náutico trouxe agora da Jamaica um rapaz que já estão chamando de cidadão. Sabe dançar, falar vários idiomas, comunicar, jogar. Dizendo-se, inclusive, que é o Pelé da Jamaica. Um mocinho pra frente. Alan Cole era um rapaz alto, de um cabelo bem grande, tá entendendo? Elegante, jogava com muita categoria. Inclusive, Alan Cole invocou a categoria, né? A torcida do Náutico, porque ele fez logo um gol no Sport. O grande teste do Cole no A Timbu grande ia ser um categoria. amistoso contra o Sport no fim do ano. E todo mundo ficou ansioso pra ver a novidade em campo. Alan Sensação. De repente, os Timbus viraram notícia vistosa nos jornais e emissoras do Recife. Vindo de uma excursão, trouxe um timinho que vai arrumando. Mas a bomba mesmo foi o jogador galã Timinho? Alan Cole, vindo da Jamaica, que está mobilizando a atenção do público. Inclusive Até agora não teve um jornal que escreveu o nome do rapaz certo, né, mano? o feminino. No momento, só se ouve falar do jovem que os Timbus Alan trouxeram Cole. da Jamaica, dizendo o Major Lucena que o mesmo é considerado na terra Jamaica com características de Pelé, além de saber outras coisas como cantar, dançar, tocar violão e jogar futebol. Náutico e Sport se enfrentaram no Estádio dos Aflitos e a primeira impressão de Alan Cole foi muito boa. A torcida do Náutico explode quando Cole abre a contagem. A bola vem da direita, ele mata no peito, dá a impressão de estar indeciso e atira sem chance para Tobias. Quando Alan Cole abriu a contagem aos 13 minutos, estava justificada a presença dos 8.404 torcedores que Olha! foram aos aflitos, atraído pela promoção em torno do jovem quadro que o Náutico está formando e pelo atacante jamaicano. O jogo acabou, 1-1. Alan Cole deu mais do que seria justo esperar dele. Nenhum dos estrangeiros já contratados por clubes recifenses produziu tanto quanto ele na estreia. Não foi nenhum assombro, e só quem não entende nada de futebol poderia esperar outra coisa de um atleta da Jamaica. Também não decepcionou, como muitos desejavam. A boa estreia do Cole aumentou o bafafá sobre ele em Recife. Só faltava uma coisa, um contrato. Aprovado no teste, o Cole e a diretoria do Náutico que até sentaram agora pra ninguém conversar escreveu sobre a o nome do cara permanência, mas certo, o Náutico cara. não tinha o dinheiro que ele precisava. Essa história teria terminado aí, e esse vídeo estaria se encaminhando pro final se o Náutico não tivesse ficado com a sensação de que tinha feito bobagem, deixando ele embora. Houve um desacordo de salário, etc. Tal. A esposa dele era professora lá na Jamaica e ele voltou para a Jamaica, mas depois o Náutico investiu um pouco mais e trouxe ele de volta para aqui, para Recife. Foi um telegrama enviado pelo Cole Olha ao isso, Náutico moleque. pedindo pra voltar, que mudou tudo. Ele Famoso dizia tanto que queria telegrama. voltar que tinha recusado uma proposta do Arsenal de Londres. Sem dinheiro, os dirigentes decidiram deixar a decisão na mão da... Calma aí, Alan Cole. Calma aí, Alan Cole. Desde essa época, já falei, galera, eu falo pra vocês. Não é só a mãe de vocês que fez filho malandro. O maluco jogou que recusou a oferta do Arsenal, filho. Não, pô, aumenta esse bagulho aí, pô. Quero jogar com o Náutico pra caralho, pô. Quero jogar tanto no Náutico que eu até recusei uma proposta do Arsenal. torcida. Fizeram uma campanha e abriram uma conta no nome do Náutico no A banco, malandragem para que é torcedores dessem centenária, a sua cooperação. O médico Omar Braga viajou para Jamaica e trouxe o homem de volta. O campeonato pernambucano começou e o Cole não conseguia repetir aquela atuação que tinha deixado todo mundo empolgado. E as críticas começaram a aparecer. Essa coluna ácida do Viriato Rodrigues mostra bem o clima. Em Aqui Chegando, o Alan Cole em 2 jogos deixou muito a desejar, igualando-se a jogador comum, até mesmo de subúrbio. O comentarista só faltou apedrejar Alan Cole. Disse que era um bom cantor. É um jogador que virou mito antes e surgiu pra mediocridade depois. Muito embora os dirigentes repilam essa crítica. O homem é seleção, cobra, mas lá na Jamaica. Em março, o Nelson Lucena acabou saindo do Náutico depois de um empate contra o Central de Caruaru. E quem assumiu o clube foi o Gradim, que já tinha passado por lá antes. Mas ele não conseguiu evitar o título pernambucano do Santa Cruz. No meio do ano, o Náutico acabou campeão invicto do torneio Heraldo Gueiros, uma competição realizada para definir o segundo representante de Pernambuco no Campeonato Brasileiro. E quando o Campeonato Brasileiro começou, o hype de Pernambuco se espalhou para o Brasil todo. O Jornal do Brasil fez uma grande reportagem sobre os cabelos dos jogadores Brasil afora. E claro,
ele foi destaque. Logo que chegou a Pernambuco, Cole se transformou no mais comentado jogador do estado, devido à diferente cabeleira que ostenta, pelo menos por seus companheiros de profissão. Os torcedores, nos primeiros jogos, não escolheram termos para xingá-lo. Nas ruas, ao fazer compras, era abordado por colegiais que pediam autógrafos. Tornou-se ídolo rapidamente, e por sisudos senhores que viam em seus cabelos alguma coisa de sobrenatural. Citando a Bíblia, Números capítulo 6, versículos de 1 a 6, Alan Cole alega a determinação do Senhor a Moisés, proibindo o uso de bebidas e dizendo textualmente: não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais consagrou ao Senhor, santo que será, deixando crescer livremente a cabeleira. Em português arranhado, ele explica: se estão coincidindo os preceitos religiosos com a moda, melhor ainda. Fico ligado a ambos sem causarem um choque. Achava, inclusive, o torcedor que ele ia ter dificuldade em cabecear a bola. Isso eu vi. Porra, quando a bola vinha por cima, eu dizia: rapaz, essa bola vai ter dificuldade de ser cabeceada. Mas não era. Quase ninguém via o cabelo, porque ele sempre andava com aquela touca. Aquela touca que é natural do povo jamaicano. Aí quase ninguém via. Só quando ele ia para vestiário, tomar um banho, que se tirava a touca, claro, mas durante as passagens no campo, ou treinando, ou chegando, ninguém percebia nada, só com aquela touca. Apesar de contar com a fé do treinador Gradim, que chegou a chamar ele de Gerson do Nordeste, nem o Náutico nem o Cole fizeram um bom campeonato brasileiro. O cara foi o Pelé da Jamaica, o Gerson do Nordeste, o grande Gerson, tá? Aqui ele tá falando dele. Nada mais, nada menos do que o Canhotinha de Ouro. Estourou depois que eles foram derrotados por 6-0 pelo São Paulo, na maior goleada da competição. O jamaicano Alan Cole pergunta, entre surpreso e espantado, se no Sul os torcedores também chamam o técnico ou o jogador de ladrão, filho dessa ou daquela, que são um verdadeiro insulto pessoal e um convite à briga. O repórter dá sua explicação. O pessoal daqui é mais grosso, mas por lá há disso também. A circulação de informação entre os países nessa época acontecia por carta ou por relatórios de jornalistas. Os jamaicanos não tinham muito como saber como realmente andava o craque deles no Náutico. Em uma carta do Brasil, o Cole disse que em um jogo contra o Santos, ele recebeu marcação especial de 2 defensores. Um deles, o capitão do Brasil, Carlos Alberto Torres. Dizem que ele é uma personalidade popular e que seu jogo em geral tinha melhorado. Além de jogador, Alan Cole... Carlos Alberto Torres, que é nada mais, nada menos do que cria da Vila da Penha, terra de onde saiu Piguizada XD, BRTT, Ramon Donatello, Romário e Dequim. Cole é compositor famoso em sua terra, estando com uma música colocada em primeiro lugar nas paradas da Jamaica. Em 72, enquanto Cole suava para conquistar a torcida em Recife, um gênero musical chamado reggae começava a aparecer nos Estados Unidos. O Bob Marley e a sua banda, o The Wailers, já eram famosos na Jamaica, mas fora de lá eram mais conhecidos como músicos de apoio do americano Johnny Nash. Durante o tempo em que ele passou em Recife, a amizade de infância do Cole com o Bob Marley não foi um tema muito relevante da biografia dele. Até porque ninguém sabia quem era Bob Marley. Em 1972, reggae ainda era uma palavra desconhecida no Brasil. Foi só quando voltou para a Jamaica em 1973 que o Cole se tornou uma figura proeminente na cena cultural do seu país. Ele continuou jogando bola pelo Santos de Kingston e por outros clubes locais, além de um período na Etiópia. Nessa entrevista de 2008, ele fala um pouco sobre a sua relação com o Bob. Eles tinham se conhecido em Trent Town nos anos 60 e se tornado amigos, muito por causa da paixão do Bob pelo futebol. O Bob sempre me dizia que queria saber cantar do mesmo jeito que eu jogava futebol. Era um respeito mútuo. Ele era o meu maior fã e eu era o maior fã dele. Foda. A passagem dele pelo Náutico, um clube do Brasil, o Eldorado do futebol mundial, é sempre citada como um grande marco da vida dele, que passou o restante da década conciliando o futebol com o trabalho de produtor de turnês do amigo. Ele é acreditado como coautor das músicas War e Natty Dread e como produtor em um monte de outras músicas do The Wailers e da carreira solo do Bob. Foda demais. Pernambuco mesmo, foi só aquilo. Na virada para 1973, o técnico Gradim foi substituído pelo João Avelino, aquele cara que ficou assustado com a chegada do Cole. Ele estava se reapresentando com atraso, porque tinha ficado na Jamaica para ver uma luta de boxe entre George Foreman e Joe Frazier. Ele chegou e se mostrou surpreso quando foi informado que tinha sido dispensado pelo Náutico. Sinceramente, não sei de nada. Disse que não estava preocupado se fosse multado, porque estava com salários atrasados no clube mesmo. O novo técnico fez uma rápida avaliação do futebol dele, com altos e baixos. Eu passo a semana inteira ensinando a eles a melhor forma de fazer um lançamento. Esse cabeludo chega aqui e bota todos no bolso. Avelino só desanimou quando soube que o jamaicano não gosta de combater e entrar na área para buscar o gol. Não, assim eu fico desempregado no outro dia. Atacante que tem medo dos zagueiros não joga no meu time. A rescisão veio oficialmente no começo de fevereiro. Aí eu tenho que estar com o Avelino, pô. Né?
Aqui o Alan Cole tinha que dar o braço a torcer. Quando ele recebeu R$23 mil de salários atrasados. Ameaçou defender as cores do Santa Cruz, mas acabou não rolando. Uma das dificuldades dele, fora o inglês, ia pular claro, o muro? Era financeiro, né? Ele dizia, não tem money, não joga, não tem money, não joga. Então, às vezes, ele não jogava porque não recebia. Quando ele recebia, ele jogava. Então, a dificuldade era sempre essa. Mais nenhum. Justo. Agora, pagando a ele, dentro de campo, Justo, pô. Ele era extraordinário. A passagem pelo Brasil, Oxi. que nos anos 70 era visto pelo resto do mundo como uma terra mágica do futebol, engrandeceu a biografia do Cole e fez com que ele voltasse com o status de lenda. Isso, e mais a ligação com o Bob Marley, fizeram com que ele fosse uma figura presente tanto no noticiário de esporte, quanto no de cultura, e até nas páginas policiais. Quando foi preso em 85 com 136 quilos de ganja em um carro. Para consumo. Para consumo. E acusado de tráfico de ganja, preparo de ganja para exportação, posse de ganja, manuseio de ganja e conspiração para exportar ganja. Ele não fez grandes jogos, nem conquistou grandes títulos na passagem que teve pelo Náutico. Mas conseguiu uma coisa, que também é bem legal, a lembrança eterna de uma torcida apaixonada. Quando você tenta fazer um movimento raiz no Náutico, movimento racha, movimento reggae, você tenta pegar representações, você pega as mesmas de outros times. Então, por exemplo, vai botar Bob Marley também, que todo mundo coloca, você quer ter um negócio só seu, tá ligado? Então, assim, o Náutico, ele consegue colocar Alan Cole como um representante desse movimento racha, desse movimento raiz, dessa parada mais underground, mais alternativa, sem que ninguém vá fazer isso. Dos maconheiros que também gostam de futebol. É porque futebol é o esporte mais democrático do mundo, né? Isso também. E a turma gostava muito dele, porque ele, inclusive, quando ele fazia qualquer gesto dentro do campo, ele dançava um pouquinho do reggae. Quando ele fazia um gol, ele fazia um gesto de dança de reggae. My name is Alan Cole. They call me Skill. I acquired that name at a very young age, and so it has become a part of me. The name has become a part of my personal view of life. You know, when you're involved in sports in Jamaica and you achieve at a certain standard, you find other things come in place. So in doing so, I also became manager of Bob Marley and the Wailers at an early age. That's some of my claim to fame. Antes de encerrar esse vídeo, né? Eu preciso fazer 2 agradecimentos muito foda, né? O que ele acaba de dizer ali é que quando tu tá, né, mano, junto e próximo, né, de boas energias, boas coisas acontecem com você. É basicamente isso. Não tem muito o que fazer, pô. Quando tu entra no caminho certo, só coisa boa acontece na tua vida. Isso daí, mano, é uma das coisas mais certas que tem na vida, mano. Tu tá no caminho errado, a probabilidade de dar algo certo é bem pouca, é bem pequena. Agora, tu tá no caminho certo, por mais que nada esteja fluindo, a chance de dar algo, porra, de acontecer algo foda na tua vida é muito maior, mano. É muito maior mesmo. Tipo, eu tiro esse exemplo de mim, tá ligado? Tipo, eu vivi uma vida completamente diferente da que eu vivo hoje. E lá em 2017, eu comecei a trilhar um caminho, comecei, tipo, a fazer o meu cursinho técnico, aí arrumei meu estágio, efetivei na fábrica, não sei o que lá, e depois conheço o Cazé estoura, o Cazé me puxa pra debaixo do guarda-chuva dele, e do nada cá estou eu, tá ligado? Com a minha vida nada resolvida, mas 100% melhor do que tava antes, tá ligado? Isso é um bagulho surreal, viado. E com tendências a melhorar, sacou? Isso que é mais foda ainda, sacou? Isso é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Exatamente, mano. Tu amadurece quando tu percebe que a verdadeira malandragem é fazer o certo pelo certo. Papo reto. Pô, bom vídeo do Andrei, cara. Eu sempre fico curioso pra saber como ele consegue imagens de tantos jornais antigos assim, cara. Não só jornais brasileiros, como estrangeiros, né, mano? O trabalho que ele faz de detetive, né, vamos dizer assim, é um bagulho invejável, né?
invejável, mano. Isso é Andrei, né? O cara é um monstro, mano. O cara é um monstro, mano.